eu estou aqui respondendo os meus alunos, respondendo as dúvidas de vocês. Uma pergunta que você faz, que aparece aqui muito para mim. Bloqueio na coluna. Bloqueio. É bom? É ruim? Faz mal? Quais os riscos? Fica comigo. Marcelo Garcia por aqui, e esse é mais uma dúvida comum que você sempre pergunta. O bloqueio é um procedimento não cirúrgico. É bom? É ruim? Eu vou explicar tudo para você aqui agora, porque a gente fica com medo, tanta informação que você ouve. Antes, há muitos anos atrás, não havia informação. Aí a gente começou a pesquisar, muitas pessoas e curiosos, e médicos e outros profissionais pesquisando, e hoje tem muita informação. E uma das informações que fica por aí pipocando é bloqueio na coluna. Bloqueio. Quando é bom? Quando é ruim? Quando eu posso usar? Vamos lá. O que é o bloqueio? Bloqueio, né? Existe uma possibilidade do médico enfiar uma agulha, uma microagulha dirigida por uma imagem. Ele vai acionar, ele vai encostar essa agulha no nervo, o nervo que está causando a dor. Só que para isso, primeira coisa, o médico ele tem que fazer um diagnóstico muito mais, veja bem, quando você for falar com o seu médico, é uma dica que eu posso te dar. Ele tem que fazer um diagnóstico muito mais focado em sintomas, o teu histórico, veja, é o teu histórico do que apenas a imagem. Poxa, eu fiz uma ressonância, a imagem, o laudo, a ressonância deu lá, eu tenho uma hérnia, eu tenho uma estenose foraminal, eu tenho, tô com a raiz emergente prejudicada. Esses termos todos podem sim falar para o médico na interpretação que a possível origem da dor é sim ali naquele nervinho, o nervo sensitivo. Basicamente, a grosso modo, existem dois tipos de nervo. O nervo motor, que conduz a ordem cerebral da coluna para o seu membro, para que a sua perna, seu pé se movimente, e o nervo sensitivo, que é o dedo duro que fala para o cérebro, olha, ali tem algo errado, tá? E nem sempre este algo errado, que é a origem da dor, é uma lesão tissular, ou seja, uma lesão no tecido ali, seja uma artrose, seja um abaulamento, às vezes não é. Isso é tema para outro vídeo, tá bom? Não perde. Aliás, se você não é inscrito, já se inscreve e clica no sininho, tem vídeo novo toda semana, tá bom? Mas o fato é que o médico, nessa conversa que você vai decidir com o médico ali junto, que é bom, que é ruim, ele tem que te explicar quais os riscos, os benefícios, né? Em que momento a gente indica e recomenda você fazer o bloqueio ou não. O mais importante, como eu estava falando, é o diagnóstico. Então, não basta apenas olhar lá o laudo e achar que a dor está ali e que existe um pinçamento ou uma dor e que pela imagem, pelo laudo, você pode sim enfiar uma agulha para fazer um bloqueio na sua coluna. Você tem que olhar o seu histórico. Que hora dói? Quanto dói? Quantos meses dói? De manhã? De noite? A dor passa? A dor volta? Toma um remédio, ela melhora? Esse histórico, ele conversa com o médico, com o profissional. Ele tem que conversar com o profissional para que o profissional entenda em que momento dói, que não dói. Uma imagem é bacana, lógico, é importante, mas uma imagem é um momento congelado, quando na verdade o seu histórico é ali um momento, são vários momentos em sequência que vão dizer pra gente quem é o elemento ali que está provocando a dor e dessa forma você consegue entender e ter a certeza que sim, se for o caso de indicação, o médico pode enfiar a agulha lá para fazer o bloqueio. E eu aqui, nesse canal aqui, eu sou pesquisador, eu pesquiso muito. Lógico, eu não sou médico, mas eu pesquiso muito, tenho muitos alunos há mais de 20 anos e eu quero dar minha opinião para você, porque é uma pergunta que você me faz. O bloqueio, então, como eu estava falando, é o médico enfia uma agulha e ele localiza este nervo sensitivo que manda a mensagem da dor para o cérebro, tá bom? Ele encosta a agulha ali e ele joga alguns líquidos ali específicos que são analgésicos. Ele faz uma analgesia, ele anestesia, como se você fosse um dentista. Sabe quando você vai no dentista e você coloca
anestesia no nervo da raiz do dente para que você não sinta o motorzinho do dentista, é a mesma coisa. O médico lá enfia a agulha, anestesia aquele nervo lá e aquela anestesia dura 5 dias, uma semana, um mês, depende de cada caso, tá bom? Então, tem riscos, sim, lógico, só que são muito menores, porque não é uma cirurgia. Então, primeira coisa, eu não sou contra, tá bom? Em alguns casos, sim, até a gente pode pensar, eu recomendo, eu acho bacana, tá? Mas quais casos, veja, quais casos a gente pode pensar nisso e entender, né? Quanto é bom e quanto é ruim. Se você tem uma dor que tá lá, poxa, uma semana, 2, 1 mês, 3 meses, paralisando. Quando você vai fazer uma atividade de fortalecimento, você nem consegue. Você faz 1 dia, 2 e morre de dor. E a dor é muito forte, é lancinante. Ora aguda, ora mais crônica. De noite, imagina. Se você não dormir de noite, todo o seu quadro inflamatório, não dormir à noite por causa de dor gera um estresse oxidativo metabólico que vai piorar a dor. Casos assim, onde você não tem mais como se movimentar mecanicamente, mexer o corpo minimamente. Veja, eu não estou falando em grandes amplitudes, não estou falando de uma aula de pilates, não. Aqui no nosso canal tem vários vídeos com técnicas específicas, técnicas que já prevêem essa limitação de movimento. É normal você estar limitado fisicamente, com pequena amplitude, não podendo mexer muito por causa da dor. É normal. Agora, nesses casos eu indico? Não indico. Vou explicar por que eu não indico. Tá? Agora, se o teu caso é esse, totalmente paralisado, você não consegue se mexer, vai fazer um alongamento mínimo do meu canal, por exemplo, e nem consegue se mexer, porque realmente já faz anos, realmente você tem outras doenças associadas, pressão alta, ou seja, existe uma fraqueza na sua energia vital, falta vigor físico, entende? Este quadro até talvez seria uma possibilidade de fazer um bloqueio lá. Por quê? Porque, olha só, benefícios do bloqueio, para que você trate da causa. Veja, o bloqueio ele vai na origem da dor. Origem, veja, eu não falei causa. Bloqueio nunca tratou e nunca tratará a causa raiz do problema. O bloqueio ele vai na origem da dor, caso o médico ou profissional acerte o diagnóstico. Por isso que eu comecei falando do diagnóstico. Se ele acertar o diagnóstico, ok, ele vai com a agulhinha lá, ok, você faz o bloqueio. Aí, com o bloqueio feito, você tem condições de entrar num trabalho mais sério de fortalecimento. Na verdade, com o bloqueio feito, um dos principais benefícios é você ter alívio. Alívio para quê? Para você trabalhar, para você viver? Sim, lógico, mas principalmente para você correr atrás do prejuízo, fazer uma atividade, seja aqui no meu canal, com o nosso alongamento, ou com o seu físio, ou com o seu médico, ou com fortalecimento, qualquer atividade que devolva para a sua coluna o fortalecimento. Lembrando que uma coluna sim, tem que fortalecer, mas não antes de você aumentar os espaços entre as vértebras. Então, o bloqueio, caso ele seja indicado, e isso é raro, não é indicação normal, é apenas para te dar uma janela de tempo, de oportunidade, para que você corra atrás de um trabalho sério, que pode ser o meu, pode ser de qualquer outra pessoa, tá bom? Outro benefício de um médico testar, né, experimentar o bloqueio na sua coluna, é que ele vai confirmar o diagnóstico. Veja, ele vai confirmar o diagnóstico. Porque muitas vezes, e eu já vi muito isso aqui no YouTube, aqui com você me perguntando, professor, eu fiz bloqueio e não adiantou nada. Por isso a importância do histórico do paciente, elaboração do diagnóstico. Entende? Então, quando você faz lá, quando o médico faz a injeçãozinha lá e acerta aquele nervo lá, e ele causa analgesia e a dor passa, opa, ponto pro médico. Realmente a origem era aquele nervo. O nervo estava com uma certa neuroinflamação, apatia de nervo. Bom, então é uma confirmação, porque muitas vezes você pode colocar a injeção e pode dar em nada, e aí tem outras causas, tá bom? E um outro benefício importante é que não é cirúrgico. Então, portanto, tem baixa agressividade, você pode fazer o bloqueio e pode sair andando no mesmo dia. Então, riscos pequenos e não é invasivo, é só uma agulhinha. Tá? Agora, lógico, é um procedimento, né? Não é cirúrgico, mas é um procedimento. Por isso que eu peço cautela para você. Por isso eu peço para você pedir
uma opinião, duas, três, quatro, várias opiniões diferentes. Questione o profissional que está trabalhando com a sua coluna, com o seu quadril. Questione com carinho, mas questione, tá bom? Por quê? Porque tem riscos. Vamos lá. Alguns casos pode dar um leve sangramento, nada grave, mas este sangramentozinho ali na região por causa da agulha, ele pode te dar dor. Você pode ficar com dor nos próximos 5, 6 dias após o bloqueio. Não é normal ter dor, não pode ter dor, porque você faz o bloqueio para não ter dor, mas pode dar um sangramentozinho que não é grave, nada demais. Mas, enfim, é um risco, tá? Um outro efeito colateral que é raro, veja, é raro. Segundo aqui as minhas pesquisas, segundo as estatísticas, é raro. Pode dar algum tipo de infecçãozinha leve, tá bom? Por quê? Isso é muito mais comum em pessoas com doenças associadas. O que é isso, Marcelo? Eu tenho dor na coluna e tenho diabetes tipo 1 ou tipo 2 e tenho pressão alta e tomo remédio para o coração e tenho fibromialgia. Se você tem doenças associadas, significa que o teu metabolismo, a tua fisiologia, ela não está muito bacana, né? Então é um riscozinho, é raro, tá bom? Outro risco que pode acontecer, reações específicas da medicação que foi usada. Eventualmente usa-se alguns corticoides como anestésico e vai que você tem alguma reação, vai que você tem alguma reação a esse tipo de remédio. Aí você pode ter algumas reações estranhas, como dor, tal, enfim, tá? É um risco? Também é raro, tá? Agora, o maior risco que você pode ter, e eu não posso aqui falar para você, olha, é lógico que eu já acabei de falar que você consegue sem cirurgia. Se você já me conhece no canal, você sabe que apenas 3,5% a 4% dos casos realmente é cirúrgico. E o bloqueio é uma alternativa. Só que eu não posso deixar de te falar que existe um risco maior, um risco super grave, que por sua vez ele é raro, é mais que isso, ele é extremamente raro, tá bom? Mas ele existe, que é o quê? Uma lesão permanente na coluna. Poxa vida, o homem, não é porque ele é médico que ele não é passível de erro. O homem erra, né? Então, você tem que confiar no médico, conversar com ele, sentir segurança, porque existem médicos sensacionais aqui no Brasil, principalmente cirurgiões. Agora existem médicos medianos, médicos ruins. Assim como toda profissão, existe o bom, existe o médio, existe o ruim. Então você tem que pegar confiança, por quê? Porque se ele errar a injeção, ou se ele pegar alguma região diferente, ele pode dar algum tipo de lesão. Ou, se você tiver reações a esse corticoide do tipo esteroide, né, que é um dos tipos usados, uma das substâncias que se usa para fazer, você pode ter algum tipo de lesão química. Lesão química. É extremamente raro, não se preocupa, porque se você pegar um médico certo, bacana e te explicar direitinho, tudo bem, tá? Mas eu não posso deixar de falar que esse é um risco que existe e se você tiver uma lesão química no nervo, você simplesmente elimina a função deste nervo, podendo causar aí alguns tipos de paralisia definitiva. Sim, tá? É grave, tá bom? Então veja, esse conteúdo de hoje foi para explicar em detalhes, este vídeo está ficando longo, mas eu quero te falar que bloqueio eu, Marcelo, não recomendo para a grande maioria dos meus alunos e pessoas do YouTube que me segue, que manda pergunta, não. Se você consegue fazer movimentos mínimos, você consegue fazer movimentos mínimos, pequenininhos, mexer um pouquinho? Ah, mas Marcelo, o teu alongamento aqui tem que mexer muito. Ok, você agora respeite a sua condição, aceite a sua condição e mexa um pouquinho só, mas mexa um pouquinho por dia, um pouquinho por dia. Então, eu só recomendo bloqueio para fechar esse assunto aqui. Se você realmente está paralisado de cama, não consegue se mexer, quando você dá um passo e você cai no chão, coisas deste tipo, aí sim a gente pode pensar no bloqueio, porque ele é uma janela de oportunidade para você correr atrás da verdadeira causa do problema. Olha, esta neuropatia neste nervo sensitivo não é e nunca foi a causa da dor, do problema, tá bom? Ela é lógico, ela causa dor. Este nervo causa a dor, mas não é a causa do problema, porque o problema vem de um encurtamento que tem outras causas
que aqui no nosso canal você já tá careca de saber que é o encurtamento dos trilhos todos do nosso, tá bom? Esse conteúdo eu torço para que você clareie cada vez mais, eu torço para que você se encha de coragem e questione o seu médico com carinho, para que você ache a melhor solução, o melhor caminho que vai levar você à cura definitiva. Existe? Lógico. Grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.